dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir à história do meu Internacional, glorioso Colorado. Eu já conheço quase toda a história do Inter, né? Mas sempre tem algum detalhe que a pessoa ou não conhece ou a pessoa esquece, né? E muitos aqui no canal agora têm o Inter como seu segundo time, né? O que me deixa muito feliz. Bora lá reagir à história do Internacional, criado para ser o clube de todos. Contra o São Paulo em 2010, na Libertadores. O Inter jogou em 2010 na semifinal contra o São Paulo e 2006 na final contra o São Paulo da Libertadores. Ganhamos 2 Libertadores nas costas deles. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. Hoje vocês vão conhecer a história de um time que nasceu para ser democrático e para todos. Nome oficial: O Inter é o clube mais democrático em questão de sócios votarem, né? Tem 40 mil que votaram na última eleição do Inter. 40 mil sócios. Tem que estar apto um ano como sócio, sabe? Também pra pessoa não virar sócia só pra votar, entendeu? Esporte Clube Internacional. Fundação 1909. Apelidos: Inter, Colorado, Clube do Povo e também campeão de tudo. O torcedor é chamado de Colorado e a cidade-sede é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O Internacional foi criado no dia 4 de abril. Olha que triste esse uniforme, esse símbolo do Inter era o contrário, era branco com vermelho dentro. De 1909 e foi idealizado pelo jornalista Henrique Pope Leão, mas ele não fez isso sozinho. Contou com a ajuda dos seus irmãos Luiz Madeira Pope e os irmãos Pope e José Eduardo Pope. Eles eram paulistas e tinham se mudado para Porto Alegre alguns anos antes. Em um determinado período, eles estavam a fim de praticar futebol lá na cidade, porém, eles encontraram dificuldades porque os principais clubes de Porto Alegre só aceitavam praticantes que fossem descendentes de alemães. Naquela época, havia uma grande colônia de alemães no estado do Rio Grande do Sul, e até hoje existe uma grande influência desse povo na cultura dos gaúchos. Então, através Eu sou descendente de alemão. Dessa dificuldade, eles resolveram criar um novo time e que, acima de tudo, fosse para todos. O nome escolhido não poderia ser outro: Internacional, que simboliza esse conceito democrático. E foi assim que nasceu o Inter, associado a povos de diferentes nacionalidades. Brasileiros, alemães, italianos, não importava de onde eram as pessoas que quisessem praticar futebol. Pois é, um conceito bem diferente, inclusive do time que já existia desde 1903 e que viria a se transformar no seu maior rival, o Grêmio, que era voltado principalmente para descendentes de alemães. As cores vermelho e branco do Internacional foram escolhidas através de uma votação, e funcionou assim. Em uma das reuniões de fundação do clube, os irmãos Pope e outros participantes decidiram eleger as cores símbolos do time. E como eles gostavam de carnaval de rua, eles resolveram se inspirar em 2 grupos carnavalescos: os venezianos, que usavam as cores vermelho e branco, e a Sociedade Esmeralda, que usava... Graças a Deus que o Inter não ficou verde e branco. Tá louco, ainda bem que ficou vermelho e branco. Prefiro muito mais vermelho e branco. Senão ia ser um Palmeiras da vida. Usavam as cores verde e branco. Os que faziam parte do grupo venezianos eram maioria na reunião. Daí, as cores vermelho e branco passaram a simbolizar o novo clube. Votação vencida e o termo colorado passou também a se referir ao torcedor do time. O primeiro jogo do Inter não poderia ser mais desastroso. Depois de quase 2 meses da fundação, eles marcaram um amistoso contra o Grêmio, que já tinha uma equipe consolidada. E o jogo foi no campo do tricolor gaúcho. O resultado foi 10-0 para o Grêmio. Mas tem uma coisa, vocês viram ele falar, um amistoso. Amistoso não é jogo, né? Amistoso não é jogo.
E tem outra coisa, em 1956, se não me falha a memória, teve um jogo que o Inter ganhou de 6-0, com 5 gols anulados. O árbitro era conselheiro do Grêmio. O árbitro que era conselheiro do Grêmio falou que era muito gol para um Grenal. Anulou 5 gols do Inter. Poderia ser 11-0 pro Inter em 1956. E aqui, ó, 2 meses de fundação. Não. Amistoso. Amistoso. Aliás, nos anos seguintes, todos os Grenais foram vencidos pelo Grêmio, porque eles tinham uma equipe bem mais experiente. Mas esse tabu foi quebrado em 1915, quando em mais um amistoso no campo do Grêmio, o Inter meteu 4-1 neles. Um ano depois, outra goleada, 6-1 para os colorados. Bom, desde então a disputa entre Grêmio e Inter passou a ser bem acirrada, e eu vou deixar para você colocar aqui nos comentários qual é o nome do time que atualmente possui mais vitórias nesse confronto. O Inter, né? O Inter possui 19 vitórias a mais que o Grêmio, ou 20, se não me falha a memória, 19 ou 20. E o Inter tá 78 anos, já faz que o Inter passou o Grêmio em número de vitórias, né? Eles estão 78 anos correndo atrás da máquina e não conseguem mais buscar. No ano de 2006, o Inter reconheceu oficialmente o Saci como mascote do clube. O Saci é uma lenda brasileira que tem a fama de armar ciladas contra as pessoas. Futebolisticamente, serve como uma analogia do que o Inter faz nos gramados contra os seus adversários. O escudo do Inter é bem simples, na verdade, um círculo vermelho com bordas brancas, essas cores. Mas o símbolo do Inter é bonito, né? Eu gosto ainda mais dessa versão aqui, deixou o símbolo mais bonito, mais atual, né? O símbolo do Inter, o passado, já não era assim. O Inter também teve um símbolo que era da Tríplice Coroa, o Inter ganhou a Tríplice Coroa Internacional. Tem origem, então, no grupo de carnaval que eu citei anteriormente, né, no qual a maioria dos fundadores do time participavam, e no centro do emblema tem as iniciais SCI, simbolizando o Esporte Clube Internacional. Abaixo, na parte de baixo do emblema, tem lá também o ano de fundação do clube. O estádio em que o Inter manda seus jogos é o Beira-Rio, tem uma capacidade para cerca de 50 mil pessoas. 55, capacidade total, com tudo lotado. Mas o recorde é 54 desse novo Beira-Rio, né? O recorde passado é 112 mil. Foi inaugurado em 1969 no jogo Internacional 2, Benfica de Portugal 1. Daí no ano de 2014 ele foi remodelado. E antes era os eucaliptos do estádio do Inter. O Beira-Rio foi os torcedores que ajudaram levando tijolo pro estádio, sabe? Os torcedores ajudaram a construir o Beira-Rio. Modelado, né? E serviu aí como uma das sedes para os jogos da Copa do Mundo no Brasil daquele ano. O centro de treinamento do Inter é um dos melhores do Brasil. Esse daqui foi alagado pela enchente. O Inter até agora não voltou a treinar lá. Mas o Inter tem um outro CT em Alvorada. Ele tá treinando lá. E se chama Parque Gigante. Fica pertinho lá do estádio Beira-Rio, inclusive. No momento em que eu gravo esse vídeo, né, finalzinho de 2022, o Internacional já conquistou todos esses títulos aqui, ó. O Campeonato Brasileiro a nível nacional, né, 3 vezes. A última era pra ser 5 vezes, tem 2005 e 2020 que roubaram. Uma vez foi lá em 1979, inclusive essa é uma queixa da torcida do Inter, eles querem muito uma nova conquista do Brasileirão. Mas o Inter também já venceu a Copa do Brasil, já venceu o Campeonato Gaúcho 46 vezes, agora a nível internacional venceu o Mundial de Clubes lá em 2006, a Libertadores da América 2 vezes, a Copa Sul-Americana 1 vez e a Recopa Sul-Americana 2 vezes. E esses são então os maiores rivais do Inter, né? Começando pelo Grêmio, clássico Grenal, um dos mais importantes do Brasil. Rivaliza também aí com o Juventude. Eu não coloquei aqui embaixo, ó, mas o confronto entre Juventude mais ou menos, Juventude não é rival, eu não considero a Juventude rival, até gosto do Juventude. O Corinthians é inimigo mortal, né, pelo que eles fizeram em 2005. O Grêmio é rival, eu colocaria pra mim o Flamengo, mas tem colorado que gosta do Flamengo. Mas pra mim eu colocaria o Flamengo pelo que eles fizeram em 2020.
Juventude e Inter recebe o nome de clássico juvenal. E eu coloquei aqui também, pessoal, o Corinthians como um grande rival do Internacional. Aliás, você aí que é torcedor colorado vai concordar comigo, né, que esse confronto entre Inter e Corinthians representa sim uma grande rivalidade, principalmente ali, né, a partir de 2005, quando os dois times disputaram o Brasileirão de forma bem polêmica. Depois teve final de Copa. Roubado, fiz o vídeo aqui no canal. O presidente do Corinthians confessa que roubou o campeonato, que o campeão de direito era o Inter. Ele fala exatamente isso, o campeão de direito era o Inter. Só ganhamos porque foi roubado. Do Brasil também, enfim, tiveram aí outros jogos bem intensos, então Inter e Corinthians é considerado uma grande rivalidade nacional. Agora eu separei aqui alguns jogadores e técnicos que são considerados ídolos do Internacional, começando por Paulo Roberto Falcão, Tesourinha, Figueroa, Caçapava, Índio, Yarley, Klemer, Rafael Sobis, Fernandão, Gabiru e o meu destaque vai para D'Alessandro. Ele que jogou aí cerca de 14 anos no Inter, mais de 500 jogos, 113 assistências. Eu vi toda a carreira do D'Alessandro no Inter, peguei toda a carreira dele no Inter. E 97 gols, além de ter conquistado mais de 13 títulos com a camisa colorada. Agora aí algumas imagens da torcida do Inter. 2010 contra o Emelec na Libertadores. Inter contra Corinthians na Copa do Brasil de 2009. Nem vou falar o que o Corinthians fez. Nem vou dizer, né? Todo mundo já sabe. Quem diria o Corinthians passando a mão? Essa Copa do Brasil teve um gol do Corinthians que o Ronaldo cobrou a falta com a bola rolando. O juiz viu assim, a bola rolando, o Ronaldo cobrou. Ronaldo gordo já tinha voltado pro Corinthians. E deixaram o gol, validaram o gol, não anularam. Olha lá. Inter contra o São Paulo. Melhor amigo. Olha, seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação para você conferir aí 2 outros vídeos onde eu conto a história do Grêmio, o maior rival do Inter, e também do Juventude. Que isso? 2 vídeos tá que já louco, estão tá disponíveis. louco. Que isso? Se eu botar esse vídeo no meu canal, o canal vai cair. Que isso? Aqui no canal. Gurizada, essa é uma parte da história do Inter, né? Tem muito mais ainda. Eu vou trazer mais vídeos sobre a história do Inter e os feitos do Inter, que são muitos. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!